Eu quero que vocês saibam que o pecado nos afasta de Deus. Eu sei que ninguém é perfeito, exceto Deus, pois Deus é santo. Logo, todos nós somos imperfeitos. A Bíblia diz que se a gente perdoar o pecado uns dos outros, nós também seremos perdoados. Caso contrário, não teremos o perdão. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Isso está escrito lá em João, capítulo 20, versículo 23. Meus irmãos, minhas irmãs, minhas senhoras, meus senhores, será mais fácil dar o perdão do que viver com sentimentos de culpa, porque Deus também não vai perdoar você, se você também não perdoar o próximo. Amém? É preciso vigiar. Jesus, ele estava vários dias com fome e Satanás aproveitou. Ele deve ter dito, né? Esta é a hora. Ele ofereceu tornar Jesus o mais poderoso do mundo. Logo, naquele momento em que Jesus se encontrava fraco e com fome, Satanás tentou Jesus. Percebam como o diabo é astuto. Ele foi lá tentar fazer com que Jesus transformasse aquelas pedras em pedaços de pão. Jesus respondeu que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás tentou e tentou, até quando pediu que Jesus se curvasse diante dele. Aí Jesus disse o seguinte: afaste-se de mim, Satanás, porque está escrito: amará o Senhor, seu Deus, e servirá somente a Ele. Nesse momento, o diabo fugiu de Jesus. Mesmo diante das adversidades, Jesus não cedeu em amor ao Pai. Oh, glória a Deus, meus irmãos. Veja agora o que diz em Salmos 32, versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Isso diz lá em Salmos 32, versículo 5. Pessoal, se a gente se arrepende dos nossos pecados, o Senhor nos perdoa. Então, se você não fez isso ainda, faça. Porque se não fizer, você não será feliz de verdade. O pecado destrói a nossa relação, a nossa proximidade e intimidade com Deus. O pecado nos rebaixa, nos humilha e não podemos negar que nos paralisa. Deus nos quer de pé, por isso Ele quer perdoar os nossos pecados, mas precisamos nos arrepender deles. A Bíblia diz que o pecado é a única razão pela qual o Cristo veio até nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Agora eu quero trazer um pouco da história do rei Davi. O rei Davi cometeu adultério com uma mulher chamada Batseba. Não sei se você conhece a história. Que consequentemente ficou grávida. Ao saber da situação de Batseba, Davi tentou acobertar seu pecado e, por fim, tomou providências para que o marido de Batseba, Urias, fosse morto em uma batalha. Mas é claro que os pecados de Davi trouxeram consequências graves. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 8 diz: Paulo afirmou que o que semeia na carne colherá na corrupção. Foi o que ocorreu com Davi. Veja as consequências que Davi sofreu. A primeira, a perda do filho. A segunda, o escândalo sexual do seu filho Aminon
com a sua filha Tamar. Ou seja, o filho de Davi, ele se envolveu com sua própria irmã. A terceira, o assassinato de Amnon. A quarta, a tentativa de usurpação do trono por Absalão. O abuso público das concubinas reais por este. Davi foi perdoado pela graça e pela misericórdia divinas, mas teve de arcar com as consequências de seus pecados pelo restante da sua vida. Veja comigo agora o que diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Quando estivermos com a cabeça quente, o diabo vai perceber. É o momento certo de agir e te fazer cair no pecado novamente. Então, não dê brecha, pacifiquem-se da sua ira antes que seja tarde. E só para terminar esse vídeo, veja Salmos 25, versículo 11, diz assim: Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem escreveu esse salmo, puxa vida, disse tudo, né? O nosso pecado é tão grande, irmãos, e por isso temos que buscar a Deus enquanto podemos achar. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Isso diz lá em Salmos 32, versículo 1. Então vamos confessar os nossos pecados para sermos purificados. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Que o Senhor, o nosso Deus, envie os seus anjos para dormirem ao teu lado e que eles façam morada em ti. Amém.